Olá meninas, sou a Vanessa e continuando a nossa devocional do livro A Mulher Controlada pelo Espírito, da editora Betânia, a autora Beverly LaHaye. No áudio passado terminamos o estudo do capítulo 6, que falamos brevemente sobre o fato de algumas mulheres ter os seus maridos que não são cristãos e de como proceder com essa situação. E eu tenho certeza, até porque vieram muitas relatar para mim sobre esse ponto, dos seus maridos não serem cristãos. E eu espero que Deus tenha ministrado realmente ao seu coração esse capítulo anterior, como ministrou o meu também, porque mesmo meu marido sendo cristão, me abriu os olhos de como tratar com ele algumas situações. E foi muito bom isso. E hoje vamos iniciar a leitura do capítulo 7, que tem o título Você se casou com a profissão dele. E eu espero que o Senhor ministre na sua vida, ao seu coração, assim como ministrou no meu também. Vamos lá? Aceitar os planos do marido pode significar que a esposa tem a presença dele apenas uma parte do tempo, por causa de sua profissão. Sei que tem muitas esposas de médicos, militares, políticos, executivos e etc. E todas dizem a mesma coisa como eu, Vanessa, falo. Meu marido fica fora o tempo todo, tenho que educar os filhos sozinha e dirigir a casa também. Eu sei que muitas mulheres se sentem sozinhas, na solidão, carregando esse sentimento de autopiedade, amargura e depressão, por não terem um marido tão próximos como gostaria. E sabe, muitas se sentem que caíram numa armadilha até. E não importa quem seja o seu marido, um deputado ou um simples vendedor, a casa que você está morando e o valor que você tem em sua conta bancária, nesses momentos o sentimento não faz acepção. Só vai mudar o lugar que você vai chorar, se é numa casa mais simples ou uma casa mais luxuosa, mas o sentimento será o mesmo para todas. Meu marido, eu, Vanessa, falando, meu marido viaja muito e muitas viagens para fora do país, com muitos dias seguidos de ausência. Antes de eu ter o meu primeiro filho, eu contornava bem essa situação. Até porque eu tinha o meu trabalho, tinha a minha rotina de sair a trabalhar, ver outras pessoas. Mas quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu tinha sido demitida do meu serviço e passei a ficar em casa. E aí as viagens dele e os jantares continuaram com mais frequência até. Isso trouxe muitos problemas para mim. Passei por solidão imensas e quase perdi até o meu filho na gravidez por isso. Insegurança, autopiedade e a rotina desgastante só piorou. E aí com a chegada da segunda filha, as viagens aumentaram. E esse sentimento de autopiedade tomou conta realmente de mim. E isso fez com que eu deixasse de cuidar da minha aparência, até porque às vezes eu nem tinha tempo. Passei a me sentir solitária, sem perspectiva e comecei a ter depressão profunda. E aí passei a só me queixar, reclamar, falar de como estava sendo difícil tudo. E aos poucos momentos que meu marido ficava em casa, era só reclamação que ele ouvia. Além de ver uma mulher toda descuidada, casa bagunçada por causa das crianças, eu já cheguei a arrumar minhas malas para sair de casa com as crianças e ir embora para perto da minha família, porque eu não aguentava mais essa situação. E foi onde daí eu fui ajudada. E passei a me encontrar realmente no propósito de Deus. E aos poucos, eu comecei a transformar primeiro a minha aparência, que eu precisava. Comecei uma dieta onde eu perdi os 15 quilos que eu tinha recuperado. Passei a deixar minha casa organizada e sempre limpa. Isso eu comecei a me policiar. Até por ser uma sanguínea, a gente acaba fazendo uma coisa e não termina. E era assim que eu fazia dentro de casa também. E eu comecei a me policiar e não falar mais do meu cansaço para ele. Procurei cuidar mais dele. Passei a entregar para Deus as minhas frustrações. Quando eu comecei a aceitar a profissão dele como bênção, e quando eu entendi que ele precisava que eu ficasse na sua retaguarda orando por ele, cobrindo ele em oração nas suas viagens, quando eu fiz da nossa casa um lar aconchegante para esperar ele, e passei a cuidar de mim para ele, tudo começou a mudar. E eu sei que antes ele preferia viajar mesmo. E quanto mais ele ficava fora de casa, era até melhor para ele.
Mas quando eu mudei, ele passou a sentir saudade de casa, de mim e das crianças. E Deus começou a mudar o nosso relacionamento um com o outro. E ele começou a me dar estratégias. Até uma amiga começou a me dizer: Vanessa, manda foto das crianças para ele, manda foto de vocês para ele, de vocês três, para que ele sinta saudade. E eu comecei a fazer. E o Espírito começou a guiar minhas emoções. E meninas, às vezes os pensamentos ruins vêm sim, continuam vindo. Os ciúmes, as dúvidas. Mas na hora, eu repreendo na hora. E aí eu cubro meu marido de oração. Porque se vem esses pensamentos comigo, o diabo tenta com ele também. Para que eu comecei a cobrir ele em oração para que o diabo não coloque armadilhas para ele cair. E hoje, a nossa vida e a profissão dele é até mais bem sucedida. A nossa situação financeira melhorou muito depois disso. Ele melhorou, eu também, a casa melhorou. E assim, quase que um milagre. E sabe, esse assunto, ele é muito meu, de casar com a profissão do marido. Porque quando eu vi esse título, eu falei: nossa, eu deveria escrever esse capítulo. E a Beverly, ela relata que no começo do ministério do seu marido, quando seus filhos eram pequenos, o marido tinha que viajar muito e ela não podia por causa das crianças. E ela passou a ficar em casa, frustrada também. E um dia, nessas viagens do marido dela, ela recebeu uma carta de uma senhora que havia recebido uma grande bênção em uma conferência que Tim falou. E a carta dizia assim: prezada senhora LaHale, não a conheço, mas quero agradecer-lhe por estar contribuindo através do ministério de seu marido para o bem de tantas pessoas. Deve ser difícil para a senhora ficar sozinha grande parte do tempo. Estou certa que a senhora fica em casa orando por ele, para que Deus possa usá-lo de modo poderoso. Meu coração recebeu uma bênção tão maravilhosa com a mensagem dele. Deus usou para ajudar-me a resolver um problema seríssimo em minha família. A senhora será grandemente recompensada por sua bondade e fidelidade ao nosso Pai Celestial. A assinatura. E a Beverly relata que naquele dia que ela recebeu a carta, ela estava orando justamente ao contrário. Estava se queixando e se lamentando para Deus. Mas Deus usou aquela senhora para despertar a consciência dela. E ela, se queixando, deixava de participar das bênçãos do ministério de seu marido. E aí, depois disso, ela se tornou a maior intercessora do ministério. E aí o Espírito começou a transformar ela. E ela pôde experimentar e, com isso, participar também do ministério do seu esposo e receber as bênçãos. Quando passamos a enxergar mais os pontos positivos e aprendermos a aceitar os fatos que não podemos modificar, os nossos maridos e nem a profissão dele, estaremos subindo mais um degrau da escada que conduz à felicidade. Os resultados de uma vida cheia de espírito são a alegria, a paz, a longanimidade e um coração pleno e feliz. Seu marido nunca será verdadeiramente seu enquanto você não entregar a Deus. Ele só será seu quando você estiver disposta a deixá-lo afastar-se para onde Deus o queira enviar, a fim de fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Temos sempre que estar dispostas a permitir que Deus tenha o primeiro lugar da vida deles. Ele pertence primeiro a Deus e depois a nós. E sabe, queridas, eu sei que tem mais mulheres que têm maridos na mesma situação. E eu sei muito bem o que é ficar sozinha por longos períodos. Ter de assumir toda a casa, filhos, etc. Trocar chuveiro, torneira, gás, isso tudo eu já fiz. Ir para o hospital de madrugada com 2 crianças,
levar eles para tomar vacina, tudo sozinha. Mas depois que eu aceitei essa condição que Deus permitiu para mim, tudo ficou menos difícil. E eu creio que se você tem a mesma situação, é porque Deus quis que você estivesse intercedendo pelo seu marido. E Deus sabe que você é capaz, porque Ele não dá nenhum problema maior com que a gente não possa suportar. E quando eu entendi que era dessa forma que Ele queria para mim, que eu fosse ministra do meu lar, quando eu entendi que minha casa era o meu ministério maior, tudo passou a ser diferente. Eu comecei a ministrar bênçãos sobre a vida dos meus filhos. Eu comecei a ministrar bênçãos sobre a vida do meu marido. E quem conhece a minha casa viu. Eu comecei a colar versículos pela minha casa. No espelho, no guarda-roupa, nas paredes do quarto do meu filho. No meu espelho, onde eu olho todo dia, eu comecei a colocar versículos e tudo mudou. Porque eu fiz da minha casa meu primeiro ministério. Faça isso, eu desafio a você. Se hoje a profissão do seu marido é o seu maior problema hoje, comece a despertar esse coração de estar intercedendo por ele. Deus conhece o seu coração, Deus sabe os seus problemas. Amém? Encerramos por hoje a nossa devocional. Meu nome é Vanessa Bezerra, faço parte do projeto Mulheres com Propósito. Se você gostaria de saber mais sobre este projeto, ou saber mais sobre o livro A Mulher Controlada pelo Espírito, ou conhecer mais livros da editora Betânia, entre na nossa página no Facebook. Se você perdeu algum áudio e gostaria de recuperar, e também acompanhar outros conteúdos que vamos começar a postar no YouTube, se inscreva no nosso canal no YouTube ou mande uma mensagem para os telefones 41 99662 8048, fale com Vanessa, ou no DDD 44 99710 5190 e fale com Sara. Um grande beijo e até o próximo áudio.